nós já temos proposto, né? A gente vai dar sequência às reflexões que nós temos tido, e eu procuro trabalhar isso, eu procuro neste tempo, nesses últimos meses, e pretendo dar sequência à questão da nossa maturidade, crescimento, da nossa evolução como pessoa, como ser humano, pautados, firmados nos princípios, no fundamento das Escrituras Sagradas. Obviamente, você que me acompanha aqui sabe que, para mim, que eu quero registrar isso sempre, eu não creio que a religião, qualquer que seja, católica, evangélica, espírita, budista, enfim, pode citar qualquer uma que você quiser, nenhuma religião tem o poder, biblicamente falando, sempre reafirmando isso, de salvar o homem, de libertar o homem, de transformar o homem, de fazer dele uma nova criatura, oferecendo a ele a oportunidade de tornar-se, de ser feito filho de Deus, livre do pecado, uma nova criatura, e assim poder viver em comunhão e intimidade com este Pai amoroso, sendo por ele, por este Pai, suprido, alimentado, abastecido, porque o próprio Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é penetrante, a palavra de Deus que, uma vez que nós a temos revelado nos nossos corações, na nossa mente, não é o conhecimento intelectual ou cultural, mas o conhecimento bíblico, o conhecimento da revelação pelo Espírito Santo, disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você, meu irmão, minha irmã, nós somos livres, somos filhos de Deus, fomos alcançados pela sua graça, misericórdia, bondade, pelo seu poder, e por causa da sua superabundante graça, você e eu fomos libertados do pecado, da natureza carnal, pecaminosa, de uma natureza transgressora que permitia que um espírito maligno operasse em nossas vidas, pois assim a palavra de Deus diz, que o espírito que opera nos filhos da desobediência. Agora, libertados pelo poder da palavra, feitos filhos de Deus, nós não temos mais um espírito maligno que opera em nós, como filhos da obediência, mas temos o Espírito Santo que habita em nós e nos leva, nos conduz a obedecer a palavra de Deus, porque nós decidimos obedecer. E uma vez que nos tornamos obedientes, diz a Bíblia, as promessas dele, tudo que ele tem para nós de forma abundante, transbordante, vem sobre nós, nos enche com alegria, nos enche com o Espírito dele, nos enche com o fruto do Espírito e faz transbordar em nós a vida ressurreta de Jesus Cristo. É por isso que nós vivemos para ele, para a glória dele. É por isso que nós existimos para a glória dele. É por isso que nós vivemos para glorificar, para exaltar a este Deus maravilhoso que nos salvou, nos regenerou, nos transformou, nos fez filhos amados dele, onde temos a Jesus Cristo como nosso irmão, onde temos a Jesus Cristo como nosso amigo, onde temos a Jesus Cristo como aquele que supre todas as nossas necessidades, o vazio, as inquietudes, tudo aquilo que você e eu, porventura, possamos necessitar da parte do nosso Pai Celestial, nós podemos usufruir, desfrutar em Cristo Jesus, porque nele, em Cristo, subsiste, nele está, nele habita corporalmente a divindade, a plenitude da essência, da existência do ser de Deus. Então você e eu somos, por ele, supridos em todas as áreas da nossa vida. Por isso,
a importância de cada dia mais você e eu nos dedicarmos a buscar ao Senhor, buscá-lo de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a nossa força, de todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Lembre-se, Deus salva todo homem, e o homem todo. Ele salva todo aquele que nele crer. Todo aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador é salvo, é transformado, é libertado, é feito uma nova criatura. Então, não importa se você nasceu, foi criado dentro de uma religião, dentro de uma instituição, por favor, lembre-se disso. Nenhuma tradição, seja ela religiosa, familiar, cultural, qualquer que seja, nenhuma tradição pode salvar o homem. Somente Jesus Cristo salva, somente Jesus Cristo liberta, somente Jesus Cristo transforma. Gente, vamos nos apegar à palavra de Deus. Vamos deixar os nossos achismos, né? Essa ideia de que eu estou certo, eu estou errado, ele está certo, errado. Deus não olha isso, Deus olha o coração. Deus vê a nossa mente, as nossas intenções, motivação, e é isso que nós precisamos cuidar. E uma vez que experimentamos a graça regeneradora de Deus, o apóstolo Paulo, falando novamente de crescimento, tá? Lembre-se disso, eu vou falar muito com você sobre crescimento, maturidade, precisamos disso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estão na igreja em Colossos, ele diz aos colossenses, e ele escreve isto para a igreja. É interessante, né? Porque eu ouço às vezes as pessoas chamadas cristãs, elas pegando a Bíblia e citando textos bíblicos em relação àqueles que ainda não creem, né? E se referindo aos chamados ímpios. Pio é crer, é quem crê. Ímpio é quem não crê, é o não crente. Então as pessoas se dirigem muitas vezes aos ímpios, aqueles que não creem na Bíblia. Olha que interessante, usando a Bíblia para condená-los. Eu ia falar que eu nunca vi tanta burrice, mas não posso falar isso para não agredir você, para não ficar uma coisa muito agressiva. Mas, gente, que lógica tem o que crê se tornar juiz ou acusador do que não crê, referindo-se ou tomando como base aquilo que o outro não crê? Eu não consigo entender isso, mas enfim. O Paulo escreve as cartas são escritas, o evangelho anunciado para aqueles que creem. As cartas foram escritas, na sua maioria, a gente começa a entender, né? Peraí, ele escreveu isso para a igreja, ele escreveu isso para pessoas que estão congregando, dizendo-se cristãs, anunciando, professando a fé em Cristo. Olha só, e aí diz assim, portanto, Colossenses 3:12 diz, como povo escolhido de Deus, você é povo escolhido, eleito, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu nele, povo escolhido de Deus, um povo que não é pecador, é um povo santo e amado. Precisamos mudar isso, amados. Ficou-se uma coisa assim, meio que de pseudo-humildade, uma aparente humildade. Eu sou pecador, porque pega um outro texto, e ele diz, eu sou pecador. Você não é pecador, não. Você era pecador, agora você é santo, escolhido de Deus, amado de Deus, separado para Deus. Que isso? Pecador é quem vive no pecado. Pecador é quem é escravo do pecado. Você foi libertado do pecado, você não vive no pecado, você não é impecável, você não é infalível, mas você, ainda que sujeito ao pecado, busca viver em santidade e justiça perante Ele todos os seus dias. Este é o propósito da sua natureza. Sua natureza antes era uma natureza pecadora, pecaminosa. Agora Ele nos libertou desta natureza e nos fez participantes da sua natureza, natureza divina, natureza santa. Esta natureza santa, ela se tornou uma natureza com as características, com o caráter de Cristo.
Então nós não podemos aceitar isso. Nós somos filhos de Deus, amados de Deus, escolhidos por Deus, regenerados por Ele, transformados, libertados, separados para Ele. Portanto, como povo escolhido de Deus, privilégio, irmãos, que coisa maravilhosa você dizer: Deus me escolheu, Deus me chamou, que privilégio, que coisa que eleva a nossa autoestima, que coisa que eleva a nossa visão de nós mesmos. Quando você olha para você, você se vê no espelho e entende que você tem a vida de Cristo, tem o Espírito Santo habitando dentro de você, que você é amado, que você é escolhido, que você foi alcançado, amado, santo. Revistam-se. Revistam-se. Imagina nisto, você revestido de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Ei, o tempo da impiedade, o tempo de eu sou assim, quem quiser me aceite assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você pode ter nascido, pode ter sido criado, pode ter desenvolvido sua personalidade, suas características, o seu caráter pode ter sido, infelizmente, formado de forma iníqua, ímpia, pecaminosa, não importa. Em Cristo nós ganhamos uma nova vida, novo coração, novo espírito, novamente, um novo ser habita em nós, uma nova natureza nós recebemos da parte dele, somos livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque se o Filho não vos libertar, falsamente sereis livres. Esta liberdade que não é verdadeira é falsa, e ela se baseia em nós mesmos, ela se baseia na religião, ela se baseia em doutrinas humanas, em regras e preceitos de homens que não têm poder contra a corrupção, contra a sensualidade, contra o pecado, mas aqueles que estão em Cristo Jesus foram libertados do pecado e feitos servos da justiça, e como servos da justiça, nós vivemos diante dele com compaixão, nós vivemos diante dele com bondade, nós vivemos diante dele com humildade, nós vivemos diante dele com mansidão e com paciência. Caráter, características, é o fruto do Espírito. No fruto do Espírito, nós temos as características, as virtudes de Deus. Você agora produz no seu caráter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você não está mais debaixo da lei, você não está mais debaixo do jugo. Você foi libertado, transformado, regenerado, feito uma nova criatura. Você agora tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem domínio próprio dos seus desejos, dos seus instintos, dos seus impulsos. É por isso que, apesar de nós não sermos impecáveis no sentido da impossibilidade de pecar, até porque se fôssemos não seríamos livres, não teríamos livre-arbítrio, apesar de termos o livre-arbítrio, nós podemos decidir hoje, mediante a capacitação do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela mente de Cristo renovada em nós, decidir, escolher, não pecar e viver diante dele em santidade e justiça todos os nossos dias. E se alguém pecar, porque podemos sim pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos de todo mundo. Mas lembre-se, estas coisas vos escrevo, diz João na sua primeira carta, no capítulo número 2, para que não pequeis. Por quê? Porque o normal na vida pecaminosa, na vida do pecador, o normal é pecar. Na vida do regenerado, do santo, de alguém que foi nascido de novo, de alguém que foi regenerado, de alguém que ganhou uma nova vida, que o Espírito Santo habita nele, a vida de Cristo habita nele, o Pai Celestial habita nele, somos templo, habitação do Espírito Santo, de Deus. O normal é não pecar.
É por causa desta vida abundante que Paulo, escrevendo aos irmãos que estão na igreja, os Colossenses, ele diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso está dentro de quê? Da igreja, irmão. Meu irmão, minha irmã, a pessoa que tenha a possibilidade de mais nos ofender, nos entristecer, é a pessoa com quem mais nós convivemos, nos relacionamos. São os nossos amigos, nossos irmãos, o cônjuge, essas pessoas que estão próximas a nós. Quanto mais próximo você está de uma pessoa, maior a possibilidade desta pessoa te ofender ou de você ofendê-la. Óbvio. Quanto mais você convive e se relaciona com uma pessoa, maior a possibilidade, a probabilidade de você ofendê-la e de ser ofendido. Então, quando nós vivemos em comunhão na igreja, no corpo de Cristo, nós sabemos que, à medida que vamos desenvolvendo a intimidade, a liberdade, a comunhão nos nossos relacionamentos, a confiança, podemos nós incorrer em pecado de não sermos fiéis, pecado de não sermos pessoas prudentes, de não guardarmos muitas vezes, não é, a debilidade, a fraqueza do nosso irmão. E aí Paulo diz, olha, em relação a isto, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que vocês tiverem uns contra os outros. Isto é cristianismo, irmãos. Cristianismo não é eu chegar e dizer que agora eu sou cristão, sou uma nova criatura, que eu sou maravilhoso, que eu agora vivo só em amor, que eu agora a igreja. Outra coisa, gente, como você chegou, eu vou me referir à comunidade, entenda bem por quê. Porque se tem que começar o juízo, comece pela própria casa. Então eu não preciso ficar me referindo a outros grupos, mas vamos falar da nossa comunidade. Quando você chegou na comunidade, como que era a sua vida? Santa, pura, transformada, regenerada? Você era uma pessoa íntegra, altruísta? Você era uma pessoa já que tem a maturidade que tem a vivência que tem, as experiências com Deus que tem? Não! A gente chega arrebentado, a gente chega marginalizado, a gente chega todo sujo, a gente chega cheio de problemas, recalques, traumas, complexos, marcas. A gente chega detonado. Só que aí quando você chega, você encontra pessoas que já estão um pouco mais maduras e essas pessoas vão te influenciando e você vai se relacionando e você vai experimentando a libertação e vai experimentando o crescimento e vai ficando mais maduro. E outras pessoas vão chegando e assim nós vamos cuidando uns dos outros, relacionando uns com os outros, pastoreando uns aos outros, servindo uns aos outros, amando uns aos outros. E à medida que vamos nos relacionando, a possibilidade de nós ferirmos uns aos outros, ela acontece. E isso faz com que você e eu possamos, então, experimentar algo maravilhoso da parte de Deus. E esta maravilha é a manifestação abundante da sua graça, graça plena, graça que transborda, graça que em todo o tempo nos conduz, nos capacita a vivermos uma vida de um relacionamento, ainda que na simplicidade, mas na profundidade do amor de Deus. E ele diz então, suporte-se. Se você tem uma queixa contra o seu irmão, vá lá, fale com ele, trate com ele, resolva com ele. Não fale do seu irmão com outros, fale com o seu irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, conversa com ele, trata com ele, chame-o, ore antes de falar com ele, perdoe-o, antes de confrontá-lo, já libere perdão. Perdoe a queixa que você tiver, perdoe a ofensa, perdoe, libere amor, abençoe, ore por ele. E uma vez que você fez isso, busque-o, vá lá, fale com ele, trate com ele, para que você possa abençoá-lo, para que ele possa crescer. E já diga para ele, olha, eu vim aqui, mas para poder dizer que eu te amo. E que você, porque eu te amo, teve uma atitude comigo e o meu amor por você é tão grande que isso me machucou, me entristeceu, mas eu já te perdoei
mas eu queria tratar isto com você. E aí quando você libera o perdão para a pessoa, você já traz cura, porque primeiro a cura vem para você. Nunca se esqueça, meu irmão, muito mais do que abençoar a quem você perdoa, você é abençoado. E então quando você libera o perdão para ele, já no seu coração, na sua mente, tratou com ele, a palavra de Deus diz assim, olha, acima de tudo, versículo 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Primeiro ele diz, você deve se revestir de profunda compaixão, você deve se revestir de bondade, de humildade, você deve se revestir de mansidão e paciência. Revista-se disso, faça destas características, faça destas virtudes sua vestimenta, sua roupa. E assim você vai relacionar-se com o seu próximo e, obviamente, com você mesmo, né? Porque aquele que não se ama, como vai amar o outro? Aquele que não se perdoa, como vai perdoar o outro? Mas a partir do momento que você experimenta esta libertação, esta transformação, a partir do momento que você experimenta este mover de Deus na sua vida, este derramar do Espírito Santo, este fluir do Espírito Santo, você então pode praticar o que o apóstolo Paulo diz no versículo número 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito da perfeição. Que você e eu possamos ser, estar, viver revestidos do amor de Deus. Lembre-se que amor você não pede. Amor para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós já o temos. A Bíblia diz que o amor de Deus não será, mas já está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que você possa praticar, exercitar, lembrando sempre que tudo isto é porque nós fomos chamados para viver para a glória dele. E nada glorifica mais a Deus do que amarmos uns aos outros como ele nos amou. Lembre-se disto. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós não seremos, ou pelo menos não deveríamos ser conhecidos como cristãos, como filhos de Deus, como povo escolhido de Deus, pelos nossos prédios, pelos nossos programas, pela nossa qualidade técnica, musical, pela oratória, pelos milagres. Tudo isso pode, deve acontecer e na excelência, porque tudo que nós fazemos, devemos fazer com excelência. Mas a marca do cristão, a marca daqueles que realmente experimentaram a graça de Deus, é o amor. E o amor que vem dele, o amor que é dele, o amor que ele, sempre ele, pelo seu Espírito, derramado em nossos corações, este amor flui. E assim você pode viver para a glória dele. Nunca se esqueça, precisamos crescer, amadurecer. Hoje, somos melhores do que ontem. Amanhã, seremos melhores do que hoje. Porque aquele que começou esta boa, linda, maravilhosa, preciosa, graciosa, poderosa, soberana, sobrenatural obra de salvação na sua, na minha, na nossa vida, ele mesmo há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus.